vossa permissão, camaradas membros da Comissão Política, camaradas membros do Secretariado do Comitê Central, camaradas secretários-gerais das organizações sociais do nosso partido, camaradas membros do Comitê Central do nosso partido, caros camaradas deputados da nossa bancada parlamentar, distintos convidados. Camarada Presidente, permita-me que, nesta intervenção que faço, possa agradecer à Camarada Presidente pela permanente disponibilidade em responder prontamente aos desafios e aos programas que o nosso partido apresenta, justificando uma vez mais a nossa inquestionável decisão de o escolher como presidente do partido e presidente da República de Moçambique. Sentimos, camarada Presidente, o vosso calor e a vossa amizade em todos os momentos da nossa ação política. De forma destacada, creio que os camaradas deputados podem ainda não ter o conhecimento. O camarada Presidente tem dispensado um dia do seu trabalho para se dedicar ao trabalho no partido, o que reforça a ação política do nosso partido e permite uma interação permanente com os órgãos do nosso partido. Muito obrigado, camarada Presidente. Gostaríamos igualmente de enaltecer o trabalho visível que está a desencadear. Tenho dito que provavelmente é prematuro fazer uma avaliação sobre o desempenho do nosso governo, mas é inquestionável, camarada Presidente, os ganhos que a nossa população está a registrar, a viver. Temos consciência do impacto negativo do custo de vida nas nossas vidas, mas sentimos que as medidas que o nosso governo, sob a vossa liderança, que vem estando a tomar, estão a aliviar sobremaneira aquelas são algumas das preocupações da nossa população. De forma destacada, gostaríamos de referir a questão da redução dos preços de água, acho que acompanhamos todos, a questão da redução do preço das portagens, que está, de facto, a criar um impacto em todo o país, a questão também do não pagamento do valor da água só depois da reclamação. Esta medida visa, de facto, repor a justiça entre o consumidor e da água no nosso país. Entre outras medidas, camarada Presidente, que visam desde a redução do IVA ou a retirada do IVA dos produtos básicos para a nossa cesta básica. E essas medidas, camarada Presidente, de certeza absoluta estão a impactar positivamente na vida dos moçambicanos. E revela uma vez mais, como disse camarada Presidente, a vossa preocupação e sentimento com o nosso povo. Camarada Presidente, Frelimo, oi! Camarada Presidente, permita-me fazer um pequeno enquadramento desta nossa ação formativa, referindo de que, de facto, o que se pretende no final desta formação é que possamos consolidar o pensamento político e ideológico do nosso partido no seio da bancada. A bancada é aquela que suporta o governo na Assembleia da República, representa o nosso povo e tem esta missão de transmitir aquela que é a vontade da nossa população no geral. E sentimos que a relação entre o Executivo, a bancada e o partido carece de aprofundamento entre nós, por forma a encontrarmos melhores métodos de trabalho e articulação no cumprimento desta missão honrosa que nos foi confiada pelo nosso partido. Igualmente, camarada Presidente, importa destacar que sentimos, e como foi dito aqui pelo camarada chefe da bancada na nossa Assembleia da República, que é importante conhecermos-nos, que é importante trocarmos experiências, as nossas vivências, por forma a cumprirmos esta missão. E sob a vossa liderança, camarada Presidente, a liderança do nosso partido, desencadear um trabalho coletivo com vista a resolver os problemas que afligem o nosso povo. Camarada Presidente, é neste contexto que o Secretariado do Comitê Central, sob a vossa liderança, tem desencadeado um ciclo de formação a todos os níveis, com enfoque
para o papel dirigente do partido Frelimo em todas essas áreas de atuação. Então, a presente indução, camarada Presidente, dos deputados da Assembleia da República, visa facilitar a sua integração nas tarefas e funções que passaram a desempenhar. Temos consciência de que grande parte dos camaradas, ou alguns dos camaradas aqui já transitaram, têm conhecimento de algum funcionamento, mas existem camaradas novos dos quais precisam da sua indução para compreenderem o papel dirigente do partido, acima de tudo, e os aspectos relacionados ao funcionamento da bancada, como lidar com a comunicação social, a questão das redes sociais, e entre outras tarefas, camarada Presidente, que achamos que são importantes para que fique claro para os camaradas, os nossos deputados da Assembleia da República, de que o mandato que ostentam é o mandato da Frelimo e ele deve ser orientado com base no princípio no princípio de direção da nossa Frelimo. Com essas palavras, camarada Presidente, tenho levado a honra de o convidar para proferir a aula inaugural. Muito obrigado, camarada Presidente. Frelimo, oie! Moçambique, oie! Unidade Nacional, oie! A paz, oie! Bancada da Frelimo na Assembleia da República, oie! Muito obrigado, camaradas. Podemos sentar. Camarada secretário-geral do nosso partido Frelimo, camaradas membros da Comissão Política, camaradas chefe da bancada da Frelimo na Assembleia da República, camaradas membros do secretariado do Comitê Central, camarada primeiro vice-presidente da Assembleia da República, camaradas membros do Conselho da Chefia, camaradas deputados da bancada da Frelimo na Assembleia da República, camarada primeiro secretário do Comitê Provincial do nosso glorioso partido Frelimo, caros amigos da comunicação social aqui presente, caras e caros camaradas. Apraz-nos iniciar a nossa intervenção saudando de forma calorosa aos dirigentes do nosso partido aqui presentes e de forma particular aos camaradas deputados da nossa bancada na Assembleia da República. Hoje, camaradas, reunimos-nos neste lugar para testemunharmos o ato de abertura do seminário de indução dos deputados da Assembleia da República pela bancada do nosso partido Frelimo, que insere-se nas ações de formação de quadros definidas pelo Comitê Central do nosso partido Frelimo para o corrente ano. Este é um ato especial que inaugura o novo ciclo de governação para o quinquênio 2025-2029, um ciclo em que nós, a Frelimo, assumimos um forte compromisso de fazermos as coisas de forma diferente para obtermos resultados diferentes e levar Moçambique para frente. Uma das maiores conquistas do povo moçambicano, camaradas, é a nossa independência, se não a maior conquista. E que dentro do mês que vem, celebramos seu jubileu de ouro. Os 50 anos da nossa independência, camaradas, que este ano vamos comemorar, continua a ser um período em que afirmamos as bases políticas e institucionais do Estado soberano, de direito democrático e independente. 50 anos depois da nossa independência,
E apesar de muitas adversidades impostas, tanto pela natureza como pelo esforço humano, hoje Moçambique é um Estado reconhecido e respeitado no concerto das nações, da região, do continente e do mundo. Camaradas deputados, apesar dos grandes avanços alcançados na garantia das liberdades e direitos de cidadania, bem como no acesso aos serviços básicos pela parte do nosso povo. Estamos a falar de educação, saúde, energia, igualdade de gênero, vias de acesso, água, proteção social, na área do desporto, das artes, da cultura, da comunicação social. Os moçambicanos ainda clamam pela elevação de condições de vida. A nossa independência é vários sucessos. Nós temos dito, nos comícios que temos realizado nas províncias, com exemplos concretos, uma vez que é importante que as novas gerações saibam como é que nós estávamos em 75 e como é que estamos hoje. Temos dado exemplos que em 75, quando nós ficamos independentes, do Rovuma ao Maputo, médicos moçambicanos não chegavam 5. Estes dedos aqui, da minha mão. Hoje, se eu perguntar a qualquer moçambicano quantos médicos temos do Rovuma ao Maputo, que assistem ao nosso povo, médicos moçambicanos, ninguém vai conseguir dizer quantos. Temos dito que em 75, quando nós ficamos independentes, em termos de instituição do ensino superior, tínhamos uma única universidade, que no tempo colonial chamava-se Universidade de Lourenço Marques. Quando ficamos independentes, passou a se chamar Universidade Eduardo Mondlane. E que todos os moçambicanos, para fazer um ensino superior, era preciso se deslocar à nossa capital. Hoje, em resultado desta independência, temos mais de 50 instituições de ensino superior e até há distritos que têm universidades ou instituições de ensino superior, como institutos superiores e faculdades, graças à nossa independência. Quando ficamos independentes em 75, em todo o nosso território nacional, quase que nenhum distrito tinha energia elétrica. Hoje que estamos aqui a falar, todos os distritos em Moçambique têm energia elétrica e avançamos para os postos administrativos e até há localidades com energia elétrica. Resultado da independência. E podíamos começar e continuar a dar vários exemplos de resultado da nossa independência para explicar aos moçambicanos do Rovuma ao Maputo que temos razões mais que suficientes para festejarmos o Jubileu do Ouro, os 50 anos da nossa independência. Com isto, não queremos dizer que tudo está feito. Ainda há muitos desafios. Quando se resolve uma preocupação do povo, surge outra preocupação. E é nossa tarefa continuarmos a trabalhar para servir o povo moçambicano. Por isso, camaradas deputados, a nossa independência só será verdadeira, total e completa quando cada moçambicano, no campo e na cidade, puder usufruir das melhores condições de vida, garantir a educação para os seus filhos, saúde de qualidade para a sua família, viajar em transporte rodoviário, ferroviário, aéreo ou marítimo de forma condigna e em segurança para onde quer que seja no nosso território nacional. A visão da independência econômica que temos estado a advogar não é uma utopia vaga. A independência econômica
é um sonho que os moçambicanos sempre tiveram, desde que decidiram lutar contra a dominação colonial, e um sonho possível a ser realizado, e nós vamos realizar com o empenho de todos e de cada um de nós aqui presentes, e não só cada moçambicano do Rovuma Maputo. Os nossos deputados, pelo seu importante papel na definição e fiscalização da implementação de políticas e estratégias de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do país, devem assumir grande responsabilidade no desempenho das suas funções de dignos representantes do povo moçambicano. Neste contexto, a celebração dos 50 anos da independência nacional deve servir para que cada um de nós, incluindo os deputados, e a nos envolvermos ativamente na implementação da Agenda Nacional da edificação da nossa independência econômica. Para que alcancemos este desiderato coletivo, é fundamental que cada um, na sua função, procure superar-se continuamente, procurando fazer sempre o melhor para alcançar resultados positivos. A ideia de fazer diferente para obter resultados diferentes não significa rejeitar aquilo que vem sendo feito de boa forma. Antes, pelo contrário, fazer diferente para obter resultados diferentes é lutar pela maior eficiência e eficácia, é cultivar a excelência na execução das tarefas que nos são incumbidas. No caso específico dos nossos deputados, fazer diferente para obter resultados diferentes significa que cada um de vós deve lutar para dominar as matérias em apreciação, principalmente nas comissões de trabalho e no debate mais amplo em sede do plenário da nossa Assembleia da República. Queremos que a nossa sociedade encare os deputados da bancada da Frelimo como exemplos e referência na abordagem do rol das matérias em apreciação na Casa do Povo. Por natureza, o Parlamento é espaço privilegiado do debate democrático. Como tal, queremos deputados que vencem o debate pela força da lógica dos seus argumentos e não pela lógica da força. Por outras palavras, os nossos deputados da Assembleia da República, pela nossa bancada, devem estudar profundamente as matérias, buscando informação junto das instituições e outras fontes relevantes, para que no processo legislativo possam acrescentar valor e possamos ter leis que respondam às necessidades dos cidadãos e à realidade do país e do mundo. Os deputados da Frelimo devem ser defensores da vanguarda do interesse nacional e do povo moçambicano. O deputado é alguém que, pelas suas qualidades de unidade, é eleito pelo povo, para representar este mesmo povo no exercício do poder soberano, de fazer leis, fiscalizar a ação do governo, pedir informações e fazer perguntas ao governo sobre questões importantes de interesse da nossa população. A confiança que é depositada em vós, camaradas deputados da Assembleia da República, pela nossa bancada, primeiro pelo partido Frelimo e depois pelo na sociedade moçambicana. Faz do deputado uma figura importante, como dissemos, daí que a sociedade espera do deputado da Frelimo uma postura de lisura, ética, integridade, responsabilidade, competência, para que sirva de fonte de inspiração na sociedade e, sobretudo, da nossa juventude. Dada a grande responsabilidade do Partido Frelimo na edificação da nação moçambicana, o deputado da nossa bancada deve procurar ser o espelho da boa conduta, não só em sede do Parlamento, mas da sociedade, no dia a dia onde nós vivemos. Deve eximir-se, no mínimo, da legislação sobre o funcionamento
das instituições. Dessa forma, o nosso deputado terá a legitimidade até de influenciar os deputados das outras bancadas a assumirem uma postura de Estado que muitas vezes lhe falta na defesa dos interesses da pátria e do povo moçambicano. Caros deputados, caros camaradas, a Frelimo e as populações depositam grandes expectativas sobre a contribuição que devem dar no cumprimento da agenda do partido para a resolução das preocupações das populações, não somente das províncias e dos distritos de onde são originários, que são os nossos círculos eleitorais, mas de todo o povo moçambicano que representais. Por isso, queremos deixar para vocês algumas mensagens chaves que devem orientar a vossa atuação no exercício do vosso mandato que acabam de iniciar. Primeiro, o deputado deve afirmar-se sempre como verdadeiro servidor do povo. Repito, primeiro, o deputado deve afirmar-se sempre como verdadeiro servidor do povo. Isto quer dizer que o deputado, sendo representante do povo, amar e defender este mesmo povo e os interesses do povo, e não os interesses pessoais, mas sim interesses do povo moçambicano. Segundo, o deputado deve ser agente de soluções e não de complicações. O que isto quer dizer? Embora no nosso sistema político a Constituição consagre o princípio da separação de poderes, cabendo ao Governo a gestão do desenvolvimento e à Assembleia da República a aprovação das leis e fiscalização da sua implementação. O deputado não deve ser apenas um agente de exigências, mas também deve trazer propostas de soluções. Na sua ação de fiscalização, o deputado deve se afirmar como parte de solução através de ideias e críticas construtivas que ajudem ao Governo e demais instituições a melhorarem o desempenho em todos os setores da atividade para servirmos melhor, tanto como deputados e como Governo, ao nosso povo. Terceiro, o deputado deve contribuir para a elevação da imagem e o bom nome do nosso país. Sendo representante do povo moçambicano, o deputado da Frelimo deve assumir que os desafios que o país enfrenta fazem parte do processo de construção da nossa nação, reforçando o compromisso e a confiança dos atores internos e externos no apoio à implementação das políticas e estratégias de desenvolvimento do país. Quarto, caros camaradas deputados, o deputado deve ser agente da estabilização política e social do país em que nos encontramos a realizar neste momento. Isto no contexto em que vivemos, marcado pela instabilidade pós-eleitoral que se alegou, o deputado está numa posição privilegiada na promoção do diálogo interpartidário, porque a Assembleia da República é um espaço privilegiado número 1 no nosso país de debate democrático. Por isso, é fundamental que ao nível das comissões especializadas, gabinetes parlamentares e grupos nacionais, incluindo no plenário, os deputados abracem a agenda da promoção da paz e reconciliação nacional entre os moçambicanos. Porque temos dito nas províncias, quando nós visitamos as nossas províncias, que
o jogo político devia e deve funcionar como um jogo desportivo, em que duas equipas, ao longo do campeonato, quando jogam, querem vencer. Por isso, durante os 90 minutos, lá no campo, as pessoas se batem, até cometem faltas. O árbitro tem cartões no bolso, cartão amarelo, cartão vermelho, porque sabe que durante os 90 minutos há de existir alguém que, por causa de querer a vitória, vai cometer faltas. Mas, mesmo que haja um cartão vermelho ou cartolinas amarelas durante o jogo de futebol, por exemplo, se há uma equipa que estava a ganhar 2-0 e esta equipa há 2 jogadores que tiveram cartões vermelhos, saíram por terem cometido irregularidades. Estas irregularidades não anulam o resultado do jogo. A equipa continua a ganhar 2-0. Coisa diferente é dizer que usou jogadores que não são daquela equipa. Aí sim, avalia-se e chega à conclusão que esta irregularidade anula resultados do jogo. Por isso, nem todas as irregularidades anulam o resultado do jogo. E o outro aspecto importante que ainda queremos falar aqui, quando nós dissemos temos que ser agentes da estabilidade política, é percebermos que durante 90 minutos as pessoas lá dentro se batem, cometem faltas, porque querem vencer. Mas quando termina o jogo, o que devia acontecer devia ser igual àquilo que acontece no jogo de futebol. Termina o jogo, uma equipa perdeu, a outra ganhou, os jogadores se abraçam e existem até campeonatos em que os jogadores até trocam camisolas. Uma equipa entrega a outra equipa, depois a outra equipa entrega aos outros, abraçam-se, desejam-se parabéns, acabou o jogo e ficam à espera do próximo campeonato. Devia ser assim. Aquele que perde devia pegar o telefone, ligar para aquele que venceu, desejar muitos parabéns e saber que daqui a 5 anos há outras eleições. E trabalharmos como irmãos moçambicanos e desenvolvermos o nosso país. Por isso, estamos a dizer que o deputado deve ser agente de estabilização política e social do país, porque é nosso papel, como políticos, trabalhar para a estabilização política do país, condição sine qua non para o desenvolvimento do nosso país. Quinto, o deputado deve ser exemplo de integridade, humildade e honestidade. O deputado deve ser campeão no combate à corrupção. O deputado deve ser campeão no combate ao crime. O deputado deve ser campeão no combate ao tribalismo. O deputado deve ser campeão no combate ao regionalismo. O deputado deve ser campeão no combate à bajulação. O deputado deve ser campeão no combate a outras práticas contrárias aos valores e princípios de ética, moral e integridade que guiam a nossa Frelimo. Sexto, o deputado deve ser um educador da sociedade e da família. O que é que nós queremos dizer aqui, camaradas deputados? É que o deputado deve ser um cidadão que leva uma vida idônea na sociedade, que inspira confiança na sociedade onde nós vivemos,
que cuida, primeiro, da sua própria família, para ser exemplo na sociedade. E este núcleo que faz parte da sociedade moçambicana, que é a família, é a referência de boa conduta no seio da nossa comunidade e da sociedade. Sétimo, o deputado deve ter disciplina partidária e fidelidade ao partido. Nenhum de nós, camaradas, como deputados, no dia 9 de outubro, teve a sua cara como deputado no boletim de voto. Todos os eleitores, quando foram votar, votaram na Frelimo. Por isso que é importante o deputado da Frelimo perceber que deve pautar o seu comportamento pela observância escrupulosa das normas e princípios nos estatutos e programa do partido, Frelimo, diretivas, regulamentos, para além da Constituição e legislação ordinária da República. Portanto, cada deputado deve ter consciência que está na Assembleia da República a cumprir uma missão do partido. Por isso, estando a cumprir uma missão do partido, deve ter disciplina partidária e fidelidade ao partido. Isto é fundamental. Mas, sem prejuízo da liberdade de que goza de interagir com membros de outros partidos, o nosso deputado deve observar o sigilo, abstendo-se em expor assuntos internos do partido a pessoas e organizações que não fazem parte da Frelimo. Este é um aspecto fundamental. O dever de disciplina inclui também a disponibilidade permanente do deputado de contribuir para a coesão interna no seio da bancada da Frelimo, em que todos nós que estamos aqui fazemos parte como deputados, a consolidação do espírito de camaradagem no seio da bancada e de unidade crítica, unidade para o crescimento do nosso partido e da nossa bancada. Oitavo, o deputado deve observar a assiduidade e pontualidade. O deputado desempenha as suas funções em regime de exclusividade e tem remuneração condigna em razão disso. É, pois, obrigatório que o deputado dedique o seu tempo na atividade parlamentar, evitando ausências desnecessárias, ou para se ocupar de assuntos pessoais no momento em que deveria estar a trabalhar para a bancada ou aos órgãos da Assembleia da República. A pontualidade é uma regra de disciplina. Se a bancada, a chefia, marcou tudo por tudo para chegar à hora marcada, incluindo nas sessões da própria Assembleia da República e em outros encontros importantes. Nono, contribuição para o partido. O deputado deve sentir que o pagamento de cotas e outras contribuições adicionais que fazem crescer o nosso partido, sempre que necessário, é um direito e um dever a cumprir para o reforço da ação do nosso partido. O deputado deve igualmente tomar iniciativa em prestar apoio aos órgãos de base, não para a compra de mentes ou como contraparte para eventual compensação em processos eleitorais futuros, mas sim
o dever de contribuir com aquilo que está estatuído nas nossas diretivas e instrumentos internos do nosso partido, para o crescimento do nosso partido. A contribuição deve ser uma demonstração de vontade genuína do deputado de apoiar no fortalecimento do nosso partido, em particular a nível da célula e dos órgãos de base do partido. 10º, desenvolvimento pessoal. Finalmente, camaradas, mas não menos importante, o deputado deve se preocupar no seu desenvolvimento social, gerindo gerindo racionalmente os seus rendimentos. Portanto, temos que ter também cultura de poupança e investimento. Dinheiro nunca é suficiente, mas quem não agradece com pouco, com muito também não agradece. Quem não poupa com pouco, com muito também não poupa. Então, aqui, o ponto que nós queremos deixar é que o pouco que nós temos que gerir racionalmente os nossos rendimentos, evitando a acumulação de dívidas insustentáveis. Em qualquer parte do mundo, viver na capital é caro. Não é só em Moçambique. É diferente de viver num distrito, onde eu tenho minha machamba, acordo de manhã, vou tirar a minha verdura, meu amendoim, na minha machamba, cozinho, sento em casa, estou a comer. Tenho a minha galinha, tenho o meu cabrito, a vida fica mais barata. A água, tenho uma fonte ao lado, onde vou tirar, não pago nada. Família, amigos, colegas, está tudo por perto, é só andar a pé, já estou em casa do vizinho, já estou a conversar. Cidade não, tudo compra-se. Eu lembro-me em Inhambane, que estacionava uma viatura, ficava todo dia, depois ia buscar, não pagava nada. Aqui não, até estacionar viatura, paga-se. É ou não é? Então, é preciso, a título pessoal, este é um conselho, gerirmos racionalmente os nossos rendimentos, evitando a acumulação de dívidas insustentáveis, por forma a garantir uma vida saudável a si, como deputado, mas também a sua família, que precisa. E que às vezes nós estamos aqui numa missão, a família está na província, temos que arrendar às vezes uma casa aqui onde não estamos, mas temos a outra onde nós estamos a viver com a nossa família, que não está aqui em Maputo província, nem em Maputo cidade. Então não podemos nos esquecer que a família está à nossa espera e a família está à espera destes rendimentos. Por isso, queria deixar este conselho de garantir, portanto, uma gestão dos nossos rendimentos de forma racional, evitando emoções que podem nos levar a dívidas e depois prejudicarmos o nosso futuro e também o futuro da nossa família. Caros camaradas, estas são algumas mensagens que quisemos partilhar com os camaradas com o objetivo de melhorar continuamente o nosso desempenho no cumprimento da difícil, mas nobre missão de deputado da Assembleia da República.
como direção do partido, depositamos total confiança na capacidade e empenho de cada um de vós aqui presentes, sem exceção. São várias gerações, desde a geração 25 de setembro de 1964, geração 8 de março e a geração que hoje nós estamos a dirigir. Por isso, é uma bancada muito rica, homens, mulheres, com várias experiências de vida, experiências de trabalho, experiências acadêmicas. Quando nós misturamos isso com humildade, vamos ter uma bancada rica em conhecimento. Os resultados alcançados nesta primeira sessão, ainda em curso, dão-nos a garantia de que os deputados da nossa bancada na Assembleia da República, tanto os novos como os mais antigos, que têm experiência da Casa do Povo, cumprem com zelo e elevado sentido de missão o juramento que prestaram nesta sala de tudo fazerem em defesa dos interesses do Partido e da Nação. Por isso, muitos parabéns, camaradas. A aprovação de importantes instrumentos programáticos, como o Programa Quinquenal do Governo, 2025-2029, o PESOE 2025, o Plano Econômico e Social, o Orçamento do Estado, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, ENDE, assim como a forma serena como asseguraram a aprovação da Lei de Compromisso Político para o Diálogo Nacional Inclusivo, a revisão da Lei do IVA, os debates em torno do pedido de informações ao Governo e informação anual do Procurador-Geral da República, comprova a elevada qualidade dos deputados da nossa bancada na Assembleia da República. Parabéns, camaradas. Saudamos a chefia da bancada, aos presidentes das comissões especializadas e a todos os deputados, de uma forma geral, pela capacidade demonstrada em traduzir as orientações da direção do partido em importantes vitórias da Frelimo e dos moçambicanos. Com a vossa dedicação e empenho, juntos lograremos renovar Moçambique, construindo uma vida melhor para o nosso povo, que já começamos nos primeiros 100 dias. Mantenham esta firmeza, caros camaradas, e clareza para assegurar que os objetivos e metas definidas nas prioridades e pilares do PQG sejam integralmente alcançados e que no fim do nosso mandato todos sintamos orgulho de termos contribuído para mudar o cenário de desenvolvimento de Moçambique para melhor. Com o vosso empenho e foco, temos a certeza de que no fim do quinquênio, Moçambique irá consolidar ainda mais a paz, a reconciliação, a unidade nacional e o Estado de Direito democrático, sobretudo com a Lei de Compromisso Político para um diálogo nacional inclusivo. Com o engajamento de todos, iremos melhorar o estado das infraestruturas em termos de quantidade e qualidade, incluindo a resiliência. Elevaremos o nível de capital nacional com a melhoria de qualidade da educação e saúde. Garantiremos que os recursos naturais do país sejam explorados com responsabilidade, beneficiando, de facto, e em primeiro lugar, os moçambicanos e o interesse nacional. A nível do governo, continuaremos a trabalhar arduamente, tomando as decisões que se mostrem necessárias para levar Moçambique para frente, renovando a esperança dos moçambicanos por dias risonhos para a nossa juventude e para as nossas crianças. Por isso, camaradas, o interesse nacional e do povo moçambicano deve estar em primeiro lugar do interesse particular e de grupos. Por isso, com a qualidade e determinação dos nossos deputados, temos a plena certeza de que continuaremos a trabalhar fazendo as coisas diferentes para alcançar resultados diferentes rumo à nossa independência econômica.
Com estas palavras, declaro aberto o seminário de indução de deputados da bancada da Frelimo na Assembleia da República. Muito obrigado pela atenção dispensada, camaradas, e vamos trabalhar. Podemos tentar, camarada. Nossos amigos da imprensa, queremos agradecer a vossa disponibilidade de sempre em nos acompanhar para fazer chegar à nossa população, ao povo moçambicano, aquilo que estamos a fazer. Por isso, achamos que tem matérias mais que suficientes para trabalhar, enquanto nós vamos continuar a trabalhar para o bem do nosso povo, com os representantes da nossa população na Casa do Povo, que é a nossa Assembleia da República.